Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestor de Impacto. Hoje com um convidado super especial, um grande amigo, parceiro, um cara espetacular, que tem um conhecimento técnico em gestão de pequenas e médias empresas muito apurado, Rodrigo Ribas. Rodrigo, ele é diretor do IDE Brasil, no estado de Santa Catarina, faz um trabalho espetacular com os empresários de pequenas e médias empresas lá. Já capacitou quase 10 mil empresários aí, em todo o Brasil também, já rodou bastante o Brasil, além do trabalho que ele faz lá em Santa Catarina. E hoje é nosso convidado para falar sobre empreendedorismo, a importância dos empresários se desenvolverem, não só como empresários tecnicamente, mas de maneira comportamental, ter o comportamento de empreendedores de sucesso. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse podcast. Então, se você tem o interesse em saber como se desenvolver como um empreendedor de sucesso, seja muito bem-vindo. Rodrigo, muito obrigado pela presença. É uma honra grande, depois de muito tempo, conseguir vir até Belo Horizonte para estar aqui nesse local aqui, sendo entrevistado por uma pessoa que conhecemos há 20 anos, mais ou menos, acredito que seja isso, de parceria. E para mim, sim, a gente está passando dias aqui fantásticos, trabalhando juntos. E estar aqui junto, nesse podcast, para mim, realmente, Léo, é uma honra estar aqui contigo hoje. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O teu convite sempre vai ser aceito, Valeu demais. Cara, nós vamos conversar com a nossa audiência aqui hoje sobre empreendedorismo, Eu queria primeiro saber o que você pensa, assim, o que uma empresa precisa para ter sucesso? Qual a primeira coisa que uma empresa precisa para ter sucesso, cara? Essa palavra empreendedorismo está muito na moda, E realmente, a grande pergunta que tu fez para mim, o que precisa realmente do empreendedor, Léo? A gente precisa, o empresário precisa desenvolver esse lado empreendedor. Todo empresário, ele acha que é empreendedor, mas muitas vezes não é. Ele simplesmente monta uma empresa, na realidade ele compra um CNPJ, porque qualquer pessoa pode ser empresário, só que poucos ou muito menos empresários são empreendedores. Então, o empreendedorismo, o empresário precisa estar preparado para esse lado empreendedor. E isso precisa ter comportamentos, Então, tem um estudo, através de um cara chamado Dave McClellan, que ele começou a pesquisar os maiores empreendedores do mundo. E ele percebeu que esses empreendedores, independente de credo, de religião, de gênero, de idade, o empreendedorismo é uma coisa assim que pode ser, não depende de nada disso, e sim de comportamentos. Então ele estudou muitos empreendedores no mundo e ele percebeu que existiam características muito latentes nesses empreendedores, E ele conseguiu então mapear essas características. Ele fez um estudo e começou a aplicar esse estudo. E então o empreendedorismo, ele é muito importante, mas o comportamento principal, que muitas vezes falta isso para os empresários, Por exemplo, vou dizer uma coisa, monta uma empresa, mas muitas vezes o empresário, ele não é comprometido com essa empresa. É fácil montar uma empresa, Léo. Qualquer uma, como eu falei, monta. Mas e o comprometimento, a persistência? Deu o primeiro problema, o cara desiste. Uma das características do empreendedor mais forte é a persistência. Cara, caiu uma pedra no meio do caminho, passo pelo lado, por cima, quebra perto, mas eu sei que o caminho eu preciso ter. Ele não tem um estabelecimento muitas vezes de metas, as metas são muito vagas, eles não conseguem estabelecer isso. E para mim, eu sempre digo, é o futuro que determina o presente. Ou seja, as pessoas pensam completamente o contrário, o empresário pensa o contrário, ele acha que é o presente que determina o futuro. Meu amigo, o presente que determina o futuro é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu como empreendedor, eu preciso saber qual é o caminho, qual é o meu futuro, eu quero chegar lá. Então, a partir de agora, eu traço o meu projeto, o meu planejamento. Um planejamento e um monitoramento sistemático é uma característica do empreendedor. Então, eu planejo e monitoro para chegar nesse caminho. Caiu uma pedra no meio do caminho, eu persisto. Eu tenho que estar comprometido comigo mesmo. Então, tudo isso são características do empreendedor. E isso é um comportamento que precisa ser desenvolvido no empresário. E muitos não conseguem fazer isso. Você falou uma coisa aí que eu também falo muito com a nossa audiência aqui, que é o seguinte. Você falou que qualquer um compra um CNPJ, E é realmente isso. Vai lá, pega o seu CPF, desvincula um CNPJ, ele recebe um título, que é o título de empresário. Perfeito. Mas ele não veste a camisa de empresário. Ele continua sendo uma pessoa que não entende as suas responsabilidades ali. E o que a gente está falando aqui é além do empresário técnico, Além da gente saber formar o preço de venda, pôr ao lucro, fazer um balanço, saber liderar pessoas.
são comportamentos também que estão por trás disso. E qual que, na sua visão, é o comportamento assim, mais importante que o empreendedor tem que ter para ter sucesso, cara? Que você, na sua visão, qual que seria o comportamento mais importante? Estabelecimento de metas. Para mim é o mais importante de todos, porque o resto ele é uma consequência. Então, como é que eu vou planejar para chegar num local se eu não tenho um local para chegar a um objetivo? Como é que eu me comprometo para chegar a um local se eu não tenho esse local para chegar? Então, os empresários, eles, como eu acabei de falar, eles vão trabalhando e as coisas vão se moldando, eles trabalham muito por demanda e não por planejamento, porque eles não sabem onde chegar. E eu percebo, Léo, faz 15 anos que eu trabalho com os empresários do norte a sul do Brasil, nos últimos 6 anos trabalho somente com os empresários de Santa Catarina, e é uma visão geral. Eles não conseguem ter uma visão clara e específica do que eles querem para esse futuro. Ou seja, onde eu quero chegar. Eles têm anseios, eles têm sonhos. E as coisas vão acontecendo e se moldando de tal maneira que as coisas vão indo para um lado, para um caminho. E esse caminho não é claro para eles. Então, primeira coisa, estabelecimento de metas. Onde eu quero chegar? Uma meta clara, uma meta onde tem que ter uma medida, precisa ser possível, tem que ser alcançável, né? E tem que ter um significado muito forte para ele. É aquilo que eu quero como empresário. Se ele não tem meta, qualquer lugar que ele chegar... Qualquer. Para uma nau sem direção, todo vento é sempre contra. Então essa que é a questão. Então, primeira coisa, né? Eu preciso saber onde eu quero chegar, qual a minha meta para a minha empresa. Ela vai ser meio que uma locomotiva para que ele, né, desenvolva todo o processo empreendedor dele para poder atingir aquele objetivo. Perfeito. Então, primeira coisa, estabelecimento de meta. Qual é o meu objetivo? Meta clara, específica, 1 ano, 2 anos. O que ele quer para a tua empresa? Você determina isso. Tudo o resto, cara, é uma consequência desse objetivo. Então, como é que eu vou querer chegar num lugar se eu não sei onde chegar? Como é que eu vou liderar uma equipe? A equipe pergunta, vamos para onde, chefe? Pô, como é que tu não sabe para onde tu vai? Como é que tu vai liderar essa galera toda que está contigo, tua equipe? Então, se tu não sabe para onde ir, como é que tu vai tomar atitudes ou decisões estratégicas se você não sabe para onde quer chegar? Então, para mim, o principal de tudo é estabelecimento de metas. E você falou uma coisa aí que é muito importante, cara. Você entrou um pouco na questão da liderança, né? O cara monta uma empresa tem que ter colaboradores. E uma das coisas que eu vejo que mais gera desmotivação numa equipe é a falta de clareza de onde quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe nem o que você tem que fazer. E aí fica com aquela visão operacional ali do dia a dia, vamos vender, vamos comprar, vamos vender, vamos comprar, pagar a conta, né? E o empresário se resume nisso. Então, realmente, expandir, né, essa percepção da importância do empresário estabelecer o que ele quer para a vida dele, onde ele quer chegar com a empresa dele, ter isso muito claro, né, vai fazer com que todo o processo seja mais facilitado, né? Porque não é fácil ser empreendedor, né? Não tem que facilitar algo que não é fácil. Realmente é uma profissão que a gente tem que dedicar muito tempo a ela, mas encurta o caminho para o sucesso, né? Assim, ó, uma das maiores reclamações que eu percebo, não só no estado de Santa Catarina, mas, né, eu trabalhei, como tu me conhece, há mais de 15 anos no Brasil inteiro, e como eu disse, nos últimos 6, 7 anos em Santa Catarina. A maior reclamação dos empresários é com pessoas. É difícil você contratar, porque é muito complicado, que ninguém quer trabalhar para você. Aí eu fico perguntando, fico analisando, cara, mas se tu não sabe para onde tu vai ir, como é que tu vai levar uma equipe, tu vai motivar uma equipe, tu vai preparar uma equipe se você não sabe como fazer? Eu sempre pergunto para os meus CDS, né, as pessoas que trabalham já lá com a gente, nossos alunos, empresários, eu sempre pergunto, quem é que te ensinou a ser empresário? Essa é uma pergunta clara. Ninguém nos ensina a ser empresário. Montamos uma empresa com amor, trabalhamos 10, 12, 14 horas por dia, sem férias. Sábado, domingo, quase não vê a família, não vê os filhos crescer. Mas ninguém nos ensina a ser empresário. Então, como é que eu vou liderar uma equipe? Como é que eu vou contratar uma pessoa? Como é que eu vou preparar essa pessoa se eu não tenho conhecimento técnico para isso? E eu cobro. Eu cobro as pessoas. Mas lá nessa empresa fictícia, ou 99% das empresas são assim, os caras não têm organização, não têm processos claros e definidos. O cara faz de um jeito, outro dia ele faz do outro dia faz do outro, deixa o funcionário perdido. Nós trabalhamos há muitos anos com empresas familiares, concorda comigo? Sim. Onde nós temos marido, mulher, filhos, muito cacique, pouco índio. Né? Um manda de um jeito, outro desmanda do outro. E essas empresas familiares desorganizadas, e aí o pobre do funcionário vai conseguir entender qual é a ordem correta. Então, primeira coisa que eu preciso fazer,
Eu preciso identificar os problemas existentes dentro do empresário. É como eu disse, não são todos os empresários que são empreendedores, por incrível que pareça. Verdade. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me organizar. Quais são os comportamentos que eu... Não existe um subempresário, tá, Léo? Não existe um subempresário que ele tem todas as características muito fortes. Não existe isso. Não existe super-homem. Agora, o empresário verdadeiro, o empreendedor verdadeiro, ele precisa saber quais são as características que ele tem forte e explorar essas características, e ele tem que saber o que ele é fraco. E nesse momento ele faz uma escolha. Qual é a escolha? Ou ele vai desenvolver um comportamento que ele não tem, não sou bom em planejamento, então eu preciso estudar, preciso me preparar para aprender a fazer o planejamento. Eu posso fazer isso, ou posso fazer uma segunda escolha, eu posso contratar uma pessoa que é boa naquilo que eu não sou. E aí eu consigo fazer com que a minha empresa, eu consigo elevar ela. Mas, cara, como é que eu faço isso? Preparando-se, buscando conhecimento. Para mim isso é a coisa mais importante que existe. Agora, eu não tenho que liderar uma equipe, mas eu preciso saber como fazer, mas eu não tenho processo. E tu contrata uma pessoa que vai na tua empresa e ela é treinada por uma outra pessoa que não foi treinada por ninguém, que foi treinada por uma outra pessoa, que daí aquela pessoa tirou tudo da cabeça dela. E aí quer que as coisas fluam. Não sabe para onde ir, não tem uma equipe preparada e capacitada, não faz treinamento, não tem processos organizacionais. Esse cara é empresário? Empresário ele é, porque ele comprou, mas ele é um empreendedor? Não. Então, a primeira coisa que eu digo, preparação. Ele precisa estar preparado, ele precisa buscar o conhecimento, ele precisa mudar um comportamento que ele tem, que é essa parte de preparação. Ou seja, precisa buscar um apoio mais efetivo com um especialista. Como é que ele poderia fazer isso, além de buscar o conhecimento? Como é que, de maneira prática, ele poderia fazer para desenvolver as características empreendedoras? Cara, a primeira coisa que ele precisa fazer é reconhecer aquilo que ele é bom. Né? Primeiro ele tem que estudar. Né? Sair da zona de conforto dele, que eu percebo muito que os empresários querem que as coisas caiam do céu, que querem coisa fácil. Não existe um pode perlim pim pim, a gente brinca, né? Uma coisa que é fácil, é uma mágica, não existe isso. Primeiro, tem que estar comprometido consigo mesmo, isso é uma característica do empreendedor. Segundo, ele tem que ter persistência. Terceiro, ele precisa estudar. Ele precisa sair da zona de conforto dele. Ele precisa que é uma das características empreendedoras de Dave McMillan lá, né? Busca informações. Né? Ele precisa buscar informações. Mas informações que realmente tragam resultado para ele. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente lendo um livro que ele vai fazer isso. Não, tem que ser uma coisa prática e simples. Onde ele consiga desenvolver, reconhecer as características dele, o que ele é bom, o que ele tem que mudar o comportamento e principalmente ter essa persistência. Sair da zona de conforto. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Bora. Quantas características são? 10. 10? Fala uma, eu falo outra. Beleza. Manda. Busca iniciativa. Iniciativa busca de oportunidades e iniciativas. O que seria busca de oportunidade e iniciativa? Cara, sabe aquele empreendedor que ele tem uma visão diferenciada? Ele consegue ver as coisas antes de acontecer, então ele tem uma busca, ele está sempre com as antenas ligadas. Vai aparecer um shopping lá na cidade, estou descobrindo, vou comprar 2, 3 terrenos perto. Ele sempre está buscando uma forma de expandir o seu negócio, ganhar mais dinheiro. E isso é uma característica do empreendedor. Boa. Minha vez? Sua vez. Persistência. Combustível no empreendedor, cara. Combustível. Persistência, o que a gente mais vê aí, principalmente quando a gente está lidando com o pequeno e médio empresário, quando ele aprende uma coisa nova, tudo que é novo te tira da zona de conforto, né? E muitas pessoas têm uma crença que é uma crença limitante. Eu não vou dar conta de fazer isso. Não existe isso. Não existe isso. Você não quer fazer isso. Né? A partir do momento que você querer de fato, você vai lá e vai fazer. Cara, eu fiquei 20 anos sem malhar. Voltei a malhar agora. Você tá vendo aí, né? Eu tô postando aí nas redes sociais também, para incentivar, inclusive, os nossos seguidores. Faz um ano que eu voltei, aí. Cara. Pois é. Cara, é só querer. Levantei da cama, vou começar. Então, ou seja, estou sendo persistente, estou lá, estou fazendo, né? Fiz um compromisso comigo e estou tendo a persistência ali de desenvolver essa área que em mim estava fraca, né? Perfeito. Quero dar mais atenção a essa área aí. Manda outra. Comprometimento. A honra do empreendedor. Ele tem vergonha de combinar coisas com as pessoas e simplesmente não cumprir. E muitas vezes ele coloca no lugar junto com a equipe dele para terminar um serviço porque ele combinou aquilo. Então, comprometimento. Muitas vezes, em primeiro lugar, o cliente é acima do lucro. Isso é comprometimento. Então, comprometimento é uma característica empreendedora também. Isso aí. Tua vez. Busca de oportunidade, isso já foi, né? Exigência de qualidade e eficiência. Boa, muito boa. Tem um cara que foi famoso em relação a isso, né? Não sei se você já leu a biografia dele, do Steve Jobs.
Ele foi taxado, né, por muitos como um cara até muito, às vezes até arrogante na forma que ele colocava as coisas dele para a equipe, mas todo o foco dele, 100%, era exigindo qualidade e alta eficiência. Ele sempre arrumava maneira de fazer as coisas melhor, mais rápido, mais barato, né? Sempre estava com foco o tempo inteiro na necessidade do cliente, né? E realmente ele exigia muito isso. É uma característica realmente muito forte. Sua vez, manda. Busca de informações. Busca de informação. Muitas vezes o empresário, ele está ele mesmo, cara, buscando com fornecedores, com clientes, com concorrentes, se informando em coisas que podem acontecer na cidade dele, na região, no estado, no país, que vão influenciar nos resultados. Né? Fica pensando, mas cara, o que eu quero saber buscar informação sobre a guerra da Ucrânia? Vou dar um exemplo. Bem doido isso. Mas o que a guerra da Ucrânia vai acontecer aqui na minha cidade? Vou dar um exemplo, claro, que aconteceu com alunos meus. Na cidade de Joinville, eu tinha as 4 maiores padarias, estava fazendo nosso projeto de gestão lá. E não sei se você sabe, Léo, a Ucrânia é uma grande fornecedora de farinha. E na Europa, cara, começou a guerra, acabou-se, né? Não tem como produzir a farinha. O Brasil compra a farinha da Argentina. O que a Europa vai buscar? Da onde que ele vai buscar a farinha? Na Argentina. O que aconteceu com a farinha? Cara, lei da oferta e procura. Subiu o preço. Então, o que a guerra da Ucrânia vai acontecer? Cara, simplesmente subiu o preço do pão no Brasil. Pronto. E aí? Não tem que estar preparado para isso? Busca de informações. Muito bem. Estabelecimento de metas. Você já falou aqui no início do podcast, né? Que é a locomotiva. Gente, tudo que nós estamos falando aqui, eu vou ser comprometido com o quê? Eu vou ser persistente para quê? Eu vou buscar oportunidade da iniciativa para quê? Eu vou buscar informação para quê? Eu vou exigir qualidade e eficiência para quê? Para atingir um objetivo. Todo empreendedor de sucesso, ele tem de maneira muito clara onde ele quer chegar. Então ele tem todos os comportamentos empreendedores em prol de atingir um objetivo. Cara, eu fiz uma enquete, eu faço essa enquete todo final de ano, e eu fiz essa enquete se as pessoas já tinham feito o seu planejamento do ano, né, o planejamento estratégico. Claro, nem comecei ainda. E eu vi essa pergunta. E não, vou tocar no escuro e seja o que Deus quiser. 33% das pessoas responderam, 33, 28 e 33% responderam isso. Ou seja, vai tocar a empresa e onde chegar, chegou. Gente, vamos parar de ser empresário, vamos parar de brincar de ser empresário. Vamos parar de brincar de ser empresário. Empresa é uma coisa muito séria. Né? Então, se você não sabe, é a mesma coisa de você fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem? Vamos para onde? Vamos, não sei. Vamos pegar o carro e vamos sair andando. Sem um planejamento, sem saber se você vai ter dinheiro para poder fazer essa viagem, sem saber se vai ter combustível para chegar onde você quer, qual o tipo de roupa que você tem que levar e etc. Uma empresa, você tem que ter todo um planejamento. E o planejamento começa através do estabelecimento de meta. Se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou ter todos os outros comportamentos? Já deixei a dica para você para o próximo. Posso falar? Cara, eu precisaria falar planejamento e monitoramento sistemático. Isso é uma característica do empreendedor. Então, todo verdadeiro empreendedor, ele pensa, ele planeja, ele prevê, ele monitora, ele corrige as rotas. Mas ele precisa ter uma rota para corrigir. Perfeito, o estabelecimento de metas. Mas isso é uma característica. Ele precisa ser ele tem que ser bom em planejamento, ele tem que estar preparado. Não dá para trabalhar por demanda. As coisas vão surgindo, ele vai resolvendo as coisas muitas vezes secundárias e a coisa principal ele deixa de lado. Então o planejamento serve para isso. Você tem organizar todas as tuas dúvidas numa sequência lógica. Então tu está preparado, tu sabe o caminho, tu tem todas as etapas e precisa que ser feito, tudo que tem que ser feito diariamente, mensalmente, para chegar nesse objetivo final. Então o planejamento e monitoramento sistemático é uma característica muito forte empreendedora. Eu vejo muitos empresários, né, falarem assim, puta merda, não tenho tempo para mais nada, né? Não faço outra coisa a não ser trabalhar. E muitos falam o seguinte, não, eu trabalhei hoje, parece que se eu tivesse 48 horas o dia ainda ia ficar pequeno. Um dos problemas, um dos erros que os empresários cometem, né, para poder ter esse sentimento de não estar produzindo, né, porque o cara fala, poxa, eu não consegui fazer metade do que eu tinha que fazer no dia. É porque ele não tem, de maneira mapeada, né, dentro de um planejamento muito bem feito, aonde ele tem que colocar energia. Perfeito. Acaba colocando, isso é um dos fatores, né? Mas acaba colocando energia naquilo que não vai gerar o resultado necessário, acaba
acumulando tarefa de outras pessoas. Aí é como eu disse, trabalha por demanda, as coisas surgem e vai resolvendo. Mas como ele não tem um planejamento, ele não sabe o que precisa ser resolvido primeiro. Então, às vezes, tu tem que deixar de lado essas demandas e focar naquilo que realmente vai te trazer o resultado. Perfeito, é isso que acontece. Tua vez agora. Cara, eu vou falar agora que eu mais gosto. Aqui você falou que a gente tem que fazer um mapeamento, né? Das características nossas que são fortes e as que são fracas. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Nós temos vários treinamentos, né? A gente, vocês quem acompanha a gente há muito tempo sabe que a gente tem vários treinamentos, tanto a parte de gestão econômica, financeira, parte de gestão de pessoas, e no nosso treinamento de gestão de pessoas a gente aborda isso aqui de uma maneira muito poderosa, mas eu indico todo mundo também a fazer um outro treinamento chamado Empretec. Falo isso para todos os meus alunos, que lá vocês vão abordar essas características de uma maneira ainda mais precisa. E quando eu fiz o Empretec, cara, 3 características minhas apareceram como características fracas. Apareceram as 3 fortes e as 3 fracas. E essa que eu vou falar agora era uma das características fracas. Era estabelecimento de meta. Eu nunca tinha estabelecido meta na minha vida. Nunca. Nunca tinha planejado a minha vida. Ou seja, me tornei empresário, comecei a trabalhar e vamos ver onde que vai dar. E me faltava independência e autoconfiança. Perfeito. Eu era uma pessoa mais tímida. Se eu não tivesse no ambiente que eu tivesse controle, eu me retraía, não me expunha tanto, e etc. E aí a gente, como é uma característica, né? Nós estamos falando aqui, são comportamentos, você consegue desenvolver esses comportamentos. Perfeito. Depois eu vou até dar a dica aí do que eu fiz para desenvolver. Mas como eu vi que isso era fraco em mim, eu comecei a ter atitudes para poder desenvolver isso. Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente independente e autoconfiante. Mesmo quando não acontecendo, dizendo não, isso acontece muito. Cara, vai dar certo. Vai dar certo. Perfeito. E assim, um exemplo simples que eu até falo com os nossos alunos é o seguinte: imagina, você vai no banco sacar dinheiro. Aí você tem lá 10 caixas eletrônicos. 3 estão sem ninguém e os outros 7 estão com fila. Aí o que as pessoas fazem quando entram no banco? Vão para a fila. Vai para a fila. Né? Eu não, eu chego, entro, vou lá no caixa, olho se está funcionando. Se estiver funcionando, ninguém vai usar aqui não. Pego meu cartão, saco dinheiro e vou embora. Aí o pessoal fica olhando para você assim, parecendo que você é um extraterrestre. Né? Quem falou que não está funcionando aqueles caixas? Ou seja, isso é falta de independência. Perfeito. Isso é falta, achar que existe uma determinada regra que foi estabelecida ali, que não existe essa regra. Né? Mas na cabeça da pessoa tem aquela regra ali e ele acaba ficando um quadrado, ele acaba não conseguindo olhar o periférico e não consegue expandir o negócio dele, expandir o comportamento dele, ele vê a coisa muito de acordo com um modelo que foi desenvolvido, o mapa mental dele ali, que ele desenvolveu e ele não consegue sair daquilo ali. É uma crença dele. É uma crença. Então eu desenvolvi muito isso, é a que eu mais gosto, na verdade. Isso eu acho que ela... Quando você se torna independente e autoconfiante, você precisa da técnica, você precisa de todos os outros comportamentos. Mas se você tem isso, cara, você vai onde você quiser. Perfeito. Você vai onde você quiser. Você agora. Minha vez, um que eu sempre brinco com os participantes do nosso projeto de gestão, que a maioria dos empresários não fazem, que é correr riscos calculados. Boa. Cara, essa é uma característica muito forte empreendedora. O que é correr riscos calculados? Os empresários tomam as decisões na emoção. Vamos comprar uma máquina? Vamos. Vamos gastar 1 milhão na máquina. Como é que vão pagar? Não sei, Deus provém. Vamos trabalhar, Deus vai ajudar e é assim que funciona. O que é correr riscos calculados? É você ter números na tua mão e aquela decisão que está tomando, qual o impacto no futuro dessa empresa? O empresário não tem uma planilha de custo montada, não sabe nem muitas vezes o faturamento dele, não sabe a lucratividade da empresa, não sabe ponto de equilíbrio, não tem um fluxo de caixa projetado para um ano, não tem um índice de liquidez, não sabe onde é que está alocado o dinheiro dentro da empresa, não tem controles. Então como é que você vai, característica do empreendedor, correr riscos calculados se você não tem esses números na tua mão? E outra coisa, ele quer ter sucesso sem ter nada disso. Você não tem nada disso. É como eu disse, eu sempre brinco, né, nas palestras que eu faço. A empresa é um avião, linda, maravilhosa. O empresário investe o dinheiro dentro do avião, mas e o piloto está preparado? Imagina o seguinte, você ser o piloto de uma empresa aérea grande. Quanto tempo o cara tem que estudar para ser um piloto profissional?
Quanto ele tem que investir nele, na capacitação dele, para fazer isso? E aí eu pergunto, quanto que o empresário investe nele para poder se capacitar para ter essas características, para ter essas ferramentas de gestão da empresa? Ele não tem nada disso, cara. E ele quer que as coisas dê certo. Reza para Deus todas. Deus já te ajudou. Cérebro, músculo, e te deu vontade de trabalhar. Você precisa correr o resto, cara. Fazer a tua parte. Isso é uma característica do empreendedor. Tu tem que ter esse comportamento para isso. Aí eu brinco assim com os empresários. Cara, sabe quais são as ferramentas para pilotar esse avião que o empresário usa todos os dias? O tanque de combustível. Que é o contas a pagar e contas a receber. É só isso. Só que chegou lá 11 mil metros de altura e acabou o combustível do avião, e agora o que ele faz? Então a gente precisa desenvolver essas ferramentas, correr riscos calculados através de números, dados e fatos. E aí a decisão estratégica é baseada em números e não no sentimento. Toda vez que tu tomar uma decisão emocional, a chance de tu cometer um erro é muito grande. E aí quanto que custa esse erro? Quanto ele mais vai ter que vender ou trabalhar para poder recuperar esse erro? Então, correr riscos calculados é uma das principais. Maravilha. Falamos 9, falta uma. E a tua vez? Ah, e agora? Persuasão e rede de contato. Perfeito, cara. Essa é fantástica. Eu invisto muito em conhecimento, né, em participar de mentoria, de mastermind, né, a gente investe muito nisso. Tanto para buscar conhecimento como para poder fazer rede de contato, né? Ontem mesmo nós estávamos na nossa reunião de planejamento e teve uma demanda nossa interna aqui do Ideia Brasil, né, de fazer um desenvolvimento da palestra, os slides, etc. Mandei em 2 grupos, imediatamente tiveram 5 contatos. Perfeito. De pessoas do mercado altamente capacitadas para reformular um produto nosso, para nos ajudar a reformulação de um produto nosso. Tem outra coisa também, né, que eu acho que é muito importante, a ambiência, ela influencia o seu resultado. Você é a média das 10 pessoas que você mais convive. Então, estar do lado de pessoas, né, ter uma rede de contato. Rede de contato não é ter muito amigo. Não é ter muito amigo. Perfeito. Rede de contato não é conhecer muita gente. Não é isso. É você saber exatamente qual é o tipo de pessoa que você tem que conviver, ter do seu lado para te levar para o próximo nível. Né? Correto. Uma outra coisa que eu falo muito também, se você é a pessoa mais capacitada, se você é a pessoa mais inteligente, se você está tendo os melhores resultados na mesa que você está sentando, você está sentando na mesa errada. Você está sentado na mesa errada. Você não vai evoluir nessa mesa. Você pode até sentar ali para poder compartilhar o que você sabe, para poder trazer outras pessoas para aquele nível que você está. Mas se você quer ir para o segundo nível, o terceiro, o quarto, para o nível que você quer chegar lá, se você é a pessoa mais inteligente naquela mesa, você está na mesa errada. Perfeito. Né? Então, rede de contato, né? E saber também persuadir as pessoas. Não, a palavra persuasão, muitas vezes, ela soa de uma maneira... Uma conotação meio negativa. Conotação né? negativa. Não é isso. É persuadir as pessoas no intuito de você contribuir com elas e elas contribuírem com Perfeito. você. Você ter um diálogo, você conseguir desenvolver uma conversa ali que ela esteja disposta a abrir para você aquilo que fez com que ela tivesse o sucesso que ela está tendo. Perfeito. Né? Você conseguir passar uma ideia e essa pessoa te ajudar, né, e contribuir de uma forma com que essa ideia vá para frente. A rede de contato, ela encurta muito o caminho. Muito. Isso é uma característica muito forte que o empreendedor tem que ter. A gente faz muito evento no Brasil, né, em parceria com algumas entidades. Aqui em Minas, por exemplo, a entidade que a gente é mais parceiro é a CDL. Uhum. E a gente estava com uma dificuldade de chegar ao presidente de uma das CDLs aqui de Minas, de uma cidade. Estava com dificuldade, parava ali na área da gerência, da supervisão e não chegava na diretoria, no presidente, para a gente poder fazer uma parceria, etc. Estava parando ali. E aí eu tenho, como uma pessoa muito próxima, o presidente da CDL aqui, da nossa região aqui, de Contagem, o Franklin, que ele é o presidente desse Contagem, e da Federação de Minas. Eu estava dando aula lá em Contagem, uma cidade aqui do interior de Minas, que perto de BH, na região metropolitana aqui. Vi ele passando, Franklin, preciso falar com você, cara. Aí no intervalo fui lá na sala dele. Por que foi? Cara, eu não estou conseguindo falar com o presidente da CDL lá de Divinópolis, que é uma cidade do interior de Minas aqui também. Na memória ele pegou o telefone, conversou, era uma mulher, falou assim, não lembro o nome dela agora, não vou lembrar o nome dela. Aí conversou com ela lá,
e falou de mim, falou do nosso trabalho, né, do ID Brasil, falou da empresa, para a gente poder fazer a parceria com eles. Ela falou, você pode pedir para me ligar. No dia seguinte eu liguei para ela, estava marcada a reunião, a parceria estava aberta, fomos lá. Hoje já temos mais de quase 200 empresários lá em Divinópolis, né, capacitados, que participaram dos nossos treinamentos. Não lembro o nome dela, está na ponta da língua aqui, mas não sai. E aí, poxa, se não for isso, se não fosse uma rede de contato dessa, né, quantos empresários de Divinópolis não estariam tendo acesso aos nossos treinamentos lá e estariam tendo esses resultados que eles estão tendo? Eu tenho N iguais de você, né? A gente tem lá são até duas pessoas, são gestores de CDLs lá, que são muito conhecidos, trabalham na Federação de CDLs lá de Santa Catarina e fizeram nosso projeto assim, eles percebem que a grande função é desenvolver os empresários. E quando um projeto é bom, as pessoas indicam. Então, realmente, a mesma coisa. Tubarão, Criciúma, tudo, Joinville, tudo nós conseguimos acessar essas cidades justamente através de uma rede de contatos. Então, a rede de contatos ela é muito importante, mas você precisa pensar uma coisa. Não adianta você só usar a rede de contatos, mas não estar disponível para contribuir também com as pessoas. Então, se você só usa, as pessoas começam a te olhar como um cara que está usando as outras pessoas. Você tem que estar disponível também para ajudar as pessoas. Então, é uma sinergia, é uma troca, né, cara? Vem de um lado e vai do outro. Então, o empreendedor tem que estar preparado para isso. Lembrei o nome da presidente. Alexandra, lá de Divinópolis. Beleza, bichão. Gostei do nosso bate-papo aqui. Muito bom. Prazer. Eu vou dar uma dica para todos vocês que estão escutando aqui esse podcast, que é o seguinte, gente. O Rodrigo falou uma coisa no início da nossa conversa aqui, que você precisa mapear aquelas características que você tem mais desenvolvido e menos desenvolvidas, né? Nós falamos aqui quais são as 10 principais características de um empreendedor de sucesso devido a um estudo que foi feito, né? Um cara americano, David McLellan, como ele falou, fez esse estudo, mapeou essas características e hoje isso é trabalhado no mundo inteiro, né? Esse conceito aí, enfim. Tem até um programa da ONU, lá o Empretec é da ONU, que eles levam esse conhecimento aí para o mundo inteiro. Então, se você não gravou aí quais são as 10 características, escuta o podcast de novo, anota quais são as 10 características e faz um mapeamento. O que você tem mais dificuldade? Você tem dificuldade em estabelecer meta? Você é fácil de rede de contato, de ser independente, autoconfiante, mas você tem dificuldade de correr risco calculado, ser uma pessoa mais segura? Então faz esse mapeamento e destaque as 3 que você é mais fraca. Você é mais fraco. Escreva essas 3 características numa folha de papel e prega na parede do seu escritório, põe na sua mesa lá, e todo dia que você entrar no seu escritório, todo dia que você entrar na sua sala lá, olha para essas 3 características, essas 3 características, e fala o que eu posso fazer hoje, de maneira prática, que eu vá desenvolver essas características. Por exemplo, se você é ruim de busca de informação, você não é uma pessoa que busca muita informação, vai fazendo mesmo sem estar seguro daquilo que você está fazendo, a título de conhecimento, coloca lá, poxa, eu vou ligar para o meu contador hoje e procurar saber se o meu regime tributário é o melhor regime que eu deveria estar. Você está buscando informação. Você está entrando em contato com um especialista, com uma pessoa que pode te ajudar a resolver essa situação. E começa a praticar isso, porque isso se torna um hábito. Características, comportamentos, eles podem ser desenvolvidos, né? E eu fiz isso quando eu fiz o meu mapeamento das 3 características que eram fracos. Eu não estabelecia meta, eu não planejava e eu era pouco independente e autoconfiante. Eu não consigo começar o meu próximo ano sem ter um planejamento claro. Quantas turmas nós vamos montar, quais são os produtos que nós vamos vender, qual vai ser o faturamento da empresa, qual resultado nós queremos ter, quantos alunos nós queremos impactar, quantas vidas a gente quer ajudar. Eu não consigo entrar num ano, tirar férias, tranquilo, sem ter um planejamento bem feito. Então ficou tão forte isso em mim, que hoje é uma das características mais fortes que eu tenho. Então é bom você fazer esse exercício. Faça, reflita o que você tem de como uma característica menos desenvolvida, vamos colocar assim, se desenvolva nessa característica. Isso vai te começar a levar a outro nível. O que mais?
Como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui. Mas eu queria falar, antes de a gente se despedir desse podcast, eu queria fazer uma frase que a gente sempre fala em sala de aula. Ela pode ser um pouco dura para você que está nos assistindo aqui, mas é uma frase muito verdadeira. E a frase é o seguinte: com certeza você não está onde gostaria de estar, mas está como merece, devido aos comportamentos que te conduziram onde você se encontra hoje. Tudo é uma questão de comportamento. Se você quiser mudar um resultado, você precisa mudar primeiro um comportamento. Esse comportamento é de quem? De você, como dono da empresa. A empresa é o teu reflexo. Portanto, tenha comportamentos, desenvolva essas características que você pode ter certeza absoluta que você vai ir para um outro nível. Mas primeiro, tem que se preparar para isso. Esse é o nosso recado. Viram aí? Muito bem. Falou tudo. Obrigado, cara, pela sua Foi um prazer estar aqui contigo. Bom demais. Vamos marcar outra conversa dessa. Com a gente certeza. Tem muito o que conversar aqui ainda. Vai ser um prazer. Não vai faltar oportunidade, não. Daqui a pouco eu vou te convidar de novo pra gente estar aqui conversando novamente. Bora lá. Estou à tua disposição. Beleza? Turma, obrigado mais uma vez aí pela participação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Levem isso para a vida de vocês de alguma maneira. Coloquem em prática o que vocês tiveram de insight aqui. E até o próximo episódio do nosso podcast Gestor de Impacto. Valeu!